Temperado de Johann Sebastian Bach. Bom, o que é isso, cravo bem temperado, né? Não, é tipo um disco dele, né? Como se fosse tipo um álbum que ele lançou. Só que com várias músicas, várias composições. Então é como se fosse um mestrado, né, do Bach. Tudo que ele estudou, assim, tal, ele colocou nesse trabalho. Bom, o Cravo Bem Temperado foi feito em 1722 e é um conjunto de músicas para cravo. Cravo é um instrumento que é como se fosse o piano, né? É tipo um piano antigo, ele vem antes do piano, esse instrumento. E o Bach era um exímio tocador de cravo, né? O cara era virtuosíssimo no cravo. Então ele fez essa obra, o Cravo Bem Temperado. O interessante é o que ele quis com essa obra. Por que o cravo bem temperado? Porque nessa época tinha outro tipo de afinação, outro tipo de composição, não era um sistema tonal. Eles usavam bastante modalismo e outros tipos de música. Não é que o Bach ele inventou o tonalismo, ou que isso que ele fez foi a primeira coisa tonal. Mas com certeza é a mais importante, assim, é que tem mais peso, né? Pensa também que na época o Bach não era mó famosão, tal, ele foi sendo reconhecido depois da morte dele, né, pelo mundo, assim, tal. Então em 1722 ele fez esse Cravo Bem Temperado, para tentar então mudar, né, a ideia da composição, mudar a ideia da música. Então fazer um sistema bem temperado, que é o que a gente usa hoje em dia. Então tentar chegar numa coisa que fosse sempre iguais as notas, né, a diferença de uma nota para outra, para rolar uma afinação. Então as notas elas ficam afinadas. Antes isso não acontecia. Por exemplo, se está tocando as notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, se você tocar ela mais aguda, ela vai estar um pouco desafinada. Ou muito mais grave, também vai estar um pouco desafinada. Então antigamente a afinação era assim, era como se sempre fosse desafinando um pouco a cada oitava que você passasse. Se você não entende direito, vai ver meus vídeos sobre notas, sobre o início, assim, que eu falo de teoria musical, que você vai entender o que é oitava, essas coisas. Então você não conseguia tocar num concerto, num show, músicas de todos os tons. O que são todos os tons? Tem o dó, aí tem o dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido. Então vão ter 12 tons. Tem as 7 notas que a gente pensa, só que entre elas tem os sustenidos. Isso dá 12 no completo. Então vai ser dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, e aí chega o dó de novo. Então, esse conjunto de 12, a galera não conseguia tocar no tom de dó, depois no tom de dó sustenido. Quanto mais ia passando, quanto mais sustenidos tinham, mais acidentes tinham no tom, então ficava pior. Então, quanto mais longe, né, que era do tom original, então você começava a fazer um concerto em dó. Quando você chegasse num tom que está muito longe do dó, o que acontecia? Começava a estar desafinado, então ninguém tocava, não rolava fazer isso. Então esse estudo do Bach foi em cima dessa ideia, de fazer um temperamento, de fazer as notas serem encaixadas de um jeito diferente, e assim elas não iam desafinar. A gente ia trazer elas para o meio, né? Que é o que acontece hoje em dia com instrumentos temperados. O violão, os instrumentos de sopro, né? O piano, todos esses instrumentos são temperados. Alguns instrumentos, o violino, até alguns de sopro, você tem que temperar um pouco na boca, a gente fala. Mas eles são feitos para tocar nesse sistema. E depois de tudo isso, também ficou bem instituído o sistema tonal. Por isso que isso é dito como uma das obras mestras do sistema tonal, né? Uma coisa que começou mesmo com a ideia do sistema tonal. O Bach conseguiu mostrar, então, o que é esse tal sistema tonal que até hoje é usado. Por isso que eu falo que o cara é tão influente, né? Então vamos lá. O Cravo Bem Temperado é feito de 24 pares de músicas. Então o que são esses pares? Ele faz um prelúdio e ele faz uma fuga. Prelúdio é um tipo de composição e fuga é outro tipo. Prelúdio é um tipo de composição que normalmente você faz sempre o mesmo dedilhado no piano, no violão. Então você faz sempre a mesma articulação. Como se as notas ficassem sempre tocadas iguais, só que em notas diferentes, né? A música tem sempre o mesmo ritmo na mão, só que com notas diferentes, então vai mudando a harmonia. A fuga é um outro tipo de composição muito mais complexo, né? Se for pensar, analisar, que é onde tem um tema, e depois vem um outro tema em cima desse tema, e às vezes mais um, até chegar a 5, 6, né? Que a gente fala que são as vozes. Então vem uma voz fazendo um tema, e depois vem outra voz fazendo um outro tema, e é como se estivesse fugindo, né? Precisa uma fuga. Esse primeiro tema foge, aí vem o outro, entrando nesse mesmo primeiro tema. Depois vem um terceiro, entrando nesse mesmo primeiro tema. Então é como se tivesse uma melodia que vai sendo repetida, mas essas outras vozes vão se mantendo e vão tendo que trabalhar em cima do contraponto, né? Que é uma técnica de composição que o Bach era também um mestre nisso, né? Então o contraponto basicamente é saber juntar as notas, né? Saber como segurar uma nota e colocar outra, é toda uma matemática tal, que é uma estrutura, né, composicional. Se você quer ser um compositor de verdade, manjar mesmo de composição, você tem que estudar contraponto, não tem nem o que fazer. Então, prelúdio é um tipo de composição, fuga é outro tipo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes agora.
Então, o cravo bem temperado, ele foi feito de 24 pares. Então, 24 prelúdios e 24 fugas. Então, como é que foram feitos esses pares? Ele fez, então, por exemplo, um primeiro par em Dó maior. Então, ele fez um prelúdio e uma fuga em Dó maior. Depois, ele fez um prelúdio e uma fuga em Dó menor. Depois, ele fez um prelúdio e uma fuga em Dó sustenido maior. Depois, em Dó sustenido menor. Lembra que eu falei que tem 12? Então, ele pegou 12, nessas 12 notas, e fez as 12 tons maiores e 12 tons menores. Entenderam? Ele fez essas pares, essas duplas em 12 tons maiores e 12 tons menores. Com isso, ele conseguiu então demonstrar que dava para tocar no mesmo concerto, com o mesmo instrumento, sem ter que desafinar ou mudar alguma coisa no instrumento, todos os tons, praticamente todas as possibilidades musicais, né, ele conseguia fazer. Então, qual a importância de tudo isso? Foi depois do que o Bach fez esse cravo bem temperado, de outras ideias dele, que tipo, veio outros compositores que nem o Mozart, Haydn, Beethoven, e depois foi vindo. A música ocidental veio desses caras. Se você não conhece, tem que conhecer. Tem os vídeos que eu falo sobre Beethoven, sobre Bach, sobre Mozart. E você vai vendo que um estuda o outro. E a música, mesmo que seja o jazz, o rock, o que seja agora, vieram totalmente desses caras. A bossa nova, o que for, veio desses caras, assim, né? Eles foram os primeiros da música ocidental. Claro, tiveram vários outros antes deles, óbvio. Teve Palestrina, teve os caras lá na época dos primeiros séculos, né? Que eram os padres que faziam os cantos gregorianos. Mas eles estão muito influentes na nossa música, esses caras. Beethoven, Bach, Mozart, né? E todos eles seguiram Bach. Beethoven disse, estudou muito Bach, Mozart também. Então você vê o quê? Que o Bach mostrou nesse estudo dele essas possibilidades musicais do jeito que ele via. E disso expandiu a música ocidental e virou o que é hoje. Que é essa música que eu falo que é a música tonal, né? Depois, no começo do século XX, veio o Schoenberg, estudou todos esses caras. O Schoenberg fala pra caramba, né, sobre isso. Sobre então toda essa parte de como foi evoluindo a música, o que cada um pegou do outro, essa linha sucessória, né, de uma cultura, né, que foi sendo passada, né, sempre de um para o outro. Então o Schoenberg mostra bem isso nos livros dele, e ele diz que tem que então sair do tom, que veio o atonalismo, que é o século XX, a música moderna. Mas na maioria das composições, né, do que o grande público ouve, é a música tonal, que veio muito do Bach, muito desse estudo aí, do cravo bem temperado. Depois ele veio lançar outro livro também, né? Que foi a mesma ideia, que é o Cravo Bem Temperado também, volume 2. Só que esse primeiro é mais conhecido, né? Então eu deixei aqui várias dicas, falei mais um pouco sobre história. Vai atrás de ouvir o Cravo Bem Temperado inteiro. Legal ouvir as gravações com o Glenn Gould, o cara era um mestre nisso. Vou deixar o link aqui até para você ouvir. Se você gostou, dá um like. Clica aqui no sininho para sempre receber novidades, sempre estar por dentro, né? Eu também vou ter o vídeo que eu vou explicar sobre o Prelúdio 1, né, do Bach. Vai ser lançado depois desse vídeo que eu fiz agora. Se você não viu ao vivo aqui na estreia, já deve provavelmente estar, né? Porque vai ser lançado pouco tempo depois. Então você já vê esse daí também, né? Análise do Prelúdio 1 do Bach. Valeu, até a próxima. A gente se vê por aí.
Música